nossa primeira live de aquecimento para o workshop Semana da ET. Para a gente recapitular todos os recados, dia 29 de junho inicia o workshop Semana da ET, a 4ª edição. E para a gente se aquecer, a gente vai ter 2 lives por dia, tá? Ao meio-dia e às 5, de segunda a sexta, então às 12 e às 17. Este programinha aqui vai se chamar Almoço com Ergonomia, tá? Que é às 12, então todo mundo aí num clima de almoço, alguns cozinhando, outros, né, comendo já e tudo mais. E às 17 é um programa muito especial e eu quero muito que vocês participem. Por quê? A live vai ser composta das dúvidas de vocês, tá? Então vocês vão entrar ao vivo comigo, dividir a live, vocês vão fazer a pergunta e eu vou responder para vocês ao vivo. Vou dar preferência para as pessoas que entrarem no vídeo fazer a pergunta ao vivo comigo. Combinado? Gente, tema de hoje, tema extremamente importante. Como explicar a importância da ergonomia para as empresas? Esse tema é uma dúvida assim, que me perguntam, acredito que toda semana. E qual é o intuito dessa pergunta, né, que me fazem quase toda semana? Para, resumidamente, né, fornecer serviços de ergonomia para as empresas, ou seja, vender os nossos serviços de ergonomia para as empresas, né? E aí, o que acontece? Antes de a gente entrar a fundo nesse tema, eu queria detalhar um ponto bem importante antes de a gente começar, que é o seguinte. Hoje, eu, Débora, lá nas Soluções Ergonômicas, que é a minha empresa de consultoria, eu não preciso... Como que é a palavra que todo mundo utiliza? Convencer. Isso, convencer. Esta é a palavra. E aí, as pessoas me perguntam assim, Débora, como que eu convenço as empresas de fazer uma análise ergonômica do trabalho, de implementar ergonomia, de fazer um treinamento e tudo mais? E eu sempre respondo assim, olha só, que é a parte lá comercial, né? A primeira etapa que é de vendas, tipo, eu preciso vender o meu serviço e para isso eu preciso convencer essa empresa de comprar. E eu sempre respondo até... alguém aqui talvez já possa ter me pedido, né, me perguntado isso, e eu sempre respondo assim, olha, eu não convenço as empresas de comprarem de mim. Por quê? O meu serviço. Existem estratégias comerciais e de marketing específico para a área de saúde e segurança que as empresas, se você aplicar bem feito, as empresas te encontram sabendo da importância da ergonomia no nosso caso, sabendo que precisam, prontos já até com esse orçamento para comprar. Elas só vão fazer comparações entre prestadores de serviços. E quem é meu aluno da mentoria sabe que isso é totalmente possível e real, né? Então, assim, tudo que eu vou ensinar aqui para vocês, passar de dicas de como explicar a importância, de como justificar a implementação tanto de SST de uma forma geral, como específico para o nosso caso de ergonomia, vocês podem sim e devem usar como justificativa para implementar a ergonomia lá na primeira etapa, que é a etapa comercial de negociação para a empresa adquirir e comprar esse serviço. Mas mais importante é no ato da implementação das melhorias. Por quê? É aquele negócio, não adianta fazer uma análise ergonômica maravilhosa e ela ser engavetada. Então, hoje, como a gente faz uma estratégia de prospecção de clientes muito bacana aqui nas Soluções Ergonômicas, eu não tenho esse gasto energético e de tempo, de investimento para convencer empresas aleatórias de que é importante ergonomia na empresa delas. Por quê? Elas já chegam me procurando sabendo que é importante, sabendo que precisam e, de fato, prontas para comprar, digamos assim, esse serviço. Ela só vai fazer a comparação entre outras empresas. Mas eu uso de tudo isso que eu vou mostrar para vocês na etapa de implementação de fato de ergonomia nas empresas. Por quê?
Ok, fechei orçamentos, fiz análise preliminar, fiz uma análise ergonômica, etc. Para eu dar os próximos passos dentro dessa empresa, que é extremamente importante para ela, né? Mais do que para a gente, inclusive. Para dar os próximos passos e para implementar ergonomia, formar um coergo, a empresa fazer a efetivação das sugestões ergonômicas que você sugeriu, né, para ela lá no teu plano de ação, aí sim eu uso de tudo isso que eu vou explanar para vocês nessa live. E eu recomendo vocês pegarem papel e caneta, porque tem muita coisa importante mesmo para vocês anotarem, inclusive vai ter até dever de casa para vocês fazerem uns links com o que eu vou passar, para vocês poderem transcrever isso para a realidade do cliente de vocês ou do futuro cliente de vocês que vocês possam vir atender na ergonomia, tá? Eu queria te fazer uma pergunta antes de entrar profundamente no tema. Eu queria te perguntar se a gente sempre tem essa busca constante de como fazer uma persuasão assertiva nas empresas, porque é um benefício para elas implementar a ergonomia, correto? Mas eu queria te perguntar se quando você teve a oportunidade ou está tendo a oportunidade agora de estar dentro de uma empresa, que essa empresa te abriu as portas e para você como consultor ou até mesmo CLT, eu queria te perguntar se quando você tem essa oportunidade que a gente tanto busca, se você está aproveitando ela da melhor maneira possível. Porque, gente, isso é grave. O que eu mais vejo, e eu afirmo isso com todas as letras, porque eu era uma profissional assim no começo da carreira, o que eu mais vejo são profissionais que uma empresa abriu as portas para você trabalhar com ergonomia e fazer o que você tem que fazer e dar o seu melhor. E esses profissionais acabam trocando de papel e fazem um trabalho como se fossem fiscais da lei. E aí o que acontece? Quando uma empresa te abre as portas, que é o que a gente busca e é isso que eu vou trazer para vocês, né? Como explicar dessa importância e justificar para as empresas nos contratarem e a gente implementar as melhorias, o que acontece? Quando você tem essa oportunidade, eu não digo você, mas muitos profissionais, e se você é um iniciante na ergonomia, anota isso com asterisco gigante para você não cometer esse erro, são profissionais que, ao invés de ter uma postura de quem está ali para ajudar, de ser a solução para aquela empresa, tem uma postura de ser mais um problema para essa empresa. O que eu quero dizer com isso? Muitos profissionais, quando têm essa oportunidade, vão lá, a empresa abriu as portas, o que faz? Coloca, esparrama numa mesa, num documento, tudo que tem de ruim naquela empresa, ignora o que aquela empresa tem de bom, que tem que também ser evidenciado, que é muito importante, tanto quanto identificar os riscos, identificar também todas as medidas de controle que ela tem, o que ela tem de bom, o que ela fornece para os trabalhadores que eles adoram. E olha, se eu fosse estimar, eu acho que eu já tô plantando essa sementinha há algum tempo, mas antes de eu começar a plantar essa sementinha, eu tenho certeza que 90% dos profissionais pecavam nisso. Talvez agora um pouquinho menos, que eu tô plantando essa sementinha quase que diariamente. De não evidenciar o que tem de bom na empresa e só risco. E ainda, para piorar, trazem riscos e não trazem soluções. Ou seja, você tá lá, quando você teve a oportunidade, a empresa te abriu as portas, o que aconteceu? Você trocou de papel, você não é mais um consultor que tá ali para ajudar aquela empresa, que ela te deu a oportunidade, então eu vou ajudá-la. E ajudar não é negligenciar, né? Estamos de acordo. É fazer o que tem que ser feito sem julgamentos. E aí a maioria dos profissionais tem um papel de fiscal, que é o quê? O ergonomista fiscal. Vai lá, diz que tudo tá errado, ignora o que tá bom e vai embora. Tipo, tá aqui, tudo está de errado e a empresa fica, meu Deus, mas eu tô te pagando pra você me ajudar, não pra você me julgar ou pra expor tudo que tá de ruim na minha empresa. Então, assim, gente, antes de eu
entrar em como a gente faz essas justificativas para implementar a ergonomia e tudo mais, lembre-se sempre disso. Quando você tem as oportunidades de portas abertas nas empresas, seja um solucionador para essa empresa e não mais um problema, porque de problema pode ter certeza que não falta em qualquer empresa. É o que mais tem, na verdade. Então, seja um solucionador. Sim, temos estes problemas, ok, sabemos disso, foi diagnosticado, mas tem isso aqui que é super positivo, mantém, isso é muito bom para a empresa, para os funcionários, ao olhar da lei. E aqui está o caminho para a gente começar a melhorar. Isso, gente, faz uma diferença danada. Por quê? Não sei se alguém aqui já assistiu algumas das lives que eu fiz com a Tati, que é aluna, colega e tudo mais, e que ela tinha esse perfil, né, de fazer uma análise ergonômica pesada, negativa, e outros trabalhos de ergonomia também, não só análise ergonômica. E aí, quando viam ela, as pessoas saíam correndo. Não, Deus me livre, essa aí só vai trazer problema. E aí, quando deu essa virada de mindset mesmo, que é uma virada de chave que a gente precisa ter, as empresas querem a ergonomista lá. Querem o profissional de ergonomia porque sabem que aquilo funciona, que vai fazer uma gestão bacana, que não vai trazer só o que tem de ruim, vai evidenciar o que tem de bom também e vai ser um solucionador, né? Então, isso realmente acontece. E agora que eu dei essa introdução, que era extremamente necessária, vamos entrar, né? Então, por que a gente tem que saber, né? Justificar, explicar a importância da ergonomia e tudo mais. Agora a gente já sabe o que a gente tem que fazer quando a gente conseguir isso, né? E por que a gente precisa disso? Primeiro, para vender os nossos serviços de ergonomia, galera, a gente tem que vender. Muitos profissionais têm um tabu de falar em dinheiro, em carreira, em vender serviços, em prospectar clientes, em fazer uma tratativa comercial, em fazer um marketing assertivo, mas adivinha, a gente precisa. Nenhuma empresa sobrevive sem tudo isso. Ou você que é consultor, ou você que é autônomo da ergonomia, multidisciplinar, é um fisioterapeuta, um engenheiro, educador físico, milhões de profissões que podem se atuar com a ergonomia. Você é autônomo, você é consultor, você pode ser CLT também, mas daí o CLT não vai ter esse negócio de vender serviços, mas todos os demais têm. Sim, gente, primeira etapa, vender. As pessoas acham que esse nome é feio ou que isso remete a tudo que remete a dinheiro é feio, eu não posso falar, eu não quero falar. Não! A partir do momento que você coloca a tua camisa de empresário, empreendedor, autônomo, prestador de serviço, terceiro, você tem que ter isso muito bem definido, tá? E o segundo ponto, primeiro ponto é vender, é a tua entrada inicial naquela empresa, que passa sim por um processo de venda, vai para o setor financeiro, vai para o setor de compras daquela empresa, então é um processo sim de venda. Lógico que tem N maneiras de fazer esse processo, né? Mas é um processo de venda sim, né? De contratação, o melhor nome seria. E o segundo momento, o segundo porquê de entender como explicar, justificar a importância da ergonomia para as empresas é na ação, no ato de implementar a ergonomia, as sugestões de melhoria, fazer um coergo e tudo mais. Então eu diria que basicamente as razões de a gente saber muito bem disso são essas duas situações. O primeiro contato com essa empresa, que é a venda, você entrar nessa empresa, e um segundo momento, que é implementar o que você está falando, o que você disse, o que você impôs lá no seu plano de ação e tudo mais, para você conseguir ganhar essas pessoas na segunda vez, né? Porque são momentos bem distintos, né? O primeiro momento, muitas vezes a empresa não te conhece ainda, ela tá cotando com outros profissionais, você tem que sim mostrar o seu diferencial perante demais empresas e demais profissionais. O segundo momento, ela já te conhece, ela já confia no seu trabalho e tudo mais, aí é uma questão interna da empresa.
Temos dinheiro para implementar ergonomia agora, esse ano, no próximo semestre? É prioridade para a gente agora? O que vai contar mais para a gente? Investir na ergonomia ou em outros setores da empresa? Então, a conversa é diferente, né? No primeiro momento e no segundo. E aí, quando eu digo presta atenção, quando eu digo que a gente precisa não convencer, eu não gosto dessa palavra, né? Mas explicar, justificar para as empresas a importância da implementação da ergonomia e tudo mais, entendam em empresas que tem um monte de pessoas diferentes envolvidas. Você pode estar falando ou virá a falar com donos de pequenas empresas, pode ser um RH que está procurando por este serviço, pode ser um técnico de segurança dessa empresa que está procurando por esse serviço, pode ser o setor de compras diretamente que tá fazendo cotações, pode ser o engenheiro de segurança dessa empresa, pode ser a equipe de SESMIT como um todo dessa empresa, departamento pessoal, pode ser o responsável por estar buscando e também pela implementação, e, por último e não menos importante, diretores de empresas. Não que ele vá buscar o serviço, mas muitas vezes quem aprova, quem passa a caneta lá no teu orçamento ou no aval para implementar aquilo, pode ser ele, na maioria das vezes é ele, né? Passa por vários setores da empresa. Primeiro, geralmente quem está prospectando RH ou técnico de segurança do trabalho, aí envia para o engenheiro, aí envia talvez para a equipe de SESMIT, aí envia para o setor de compras, aí envia para o setor da diretoria. Então, e olha só que doido, cada perfil dessas pessoas é uma conversa diferente na justificativa, na explicação e tudo mais. Então, você tem que saber sempre com quem você está falando daquela empresa para você falar a linguagem dela. E, além disso, para você identificar qual é a dor que essa empresa tem, primeiro, neste momento, o que ela precisa resolver relacionado à ergonomia. E, num segundo momento, numa segunda visão, qual é a dor que esta pessoa que está te procurando para serviços de ergonomia quer resolver nesse momento. Porque você molda a sua conversa, não existe receita de bolo, script pronto. Você vai moldar a sua conversa de acordo com essas duas situações. O que a empresa precisa, a dor dela, e o que esta pessoa que está em contato com você precisa e a dor dela. E a partir dos momentos que o teu orçamento ou que as suas tratativas de implementação de ergonomia vão galgando outros patamares da empresa para as aprovações, você também tem que ir moldando a sua conversa. Então, quando você tem a oportunidade de conversar com essas pessoas que estão envolvidas, é magnífico, porque você consegue entender o problema de cada uma, que cada uma quer resolver, e o problema macro da empresa. Então, situações. Pode ser até semana passada enviei um orçamento de análise ergonômica para isso. O que aconteceu? Um trabalhador está movendo uma ação trabalhista e vai ter uma primeira audiência, e eles querem levar uma análise ergonômica lá do setor dele, das atividades que ele fazia, né, para já ter um embasamento. Então, o problema da empresa hoje era este. Ela solicitou orçamento de toda a empresa, mas qual que é a prioridade? Este que está sendo movido um processo nesse exato momento. Num segundo momento, a empresa inteira. Então, a primeira análise, de acordo com uma demanda judicial. A segunda análise, preventivo, porque eles não querem ter uma outra demanda judicial. Então, uma mesma empresa, no mesmo local, tem duas demandas diferentes. E eu entendi esse problema. Então, eu consigo direcionar a minha fala com quem está ali conversando comigo de uma maneira assertiva, tá? Quem solicitou esse orçamento? Uma engenheira de segurança do trabalho. Então, eu também sei as dores dela. Quais são as dores dela? Ela é engenheira, ela pertence ali, é o carro-chefe de saúde e segurança. Poxa, ela
não deveria permitir que isso chegasse nesse nível, porque ela é a cabeça de SST da empresa, então ela tem esse problema também, ela precisa ter bons resultados, porque senão pode trocar ela. Então, assim, você entendendo qual é o problema da empresa, qual é o problema de quem você está negociando, para você levar soluções direcionadas, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês de como explicar e justificar vai ser muito fácil. Porque quando você sabe o problema da empresa e o problema de quem você está conversando, você consegue direcionar de uma forma muito assertiva, tá? E aí, nessa escala de pessoas que a gente, na parte comercial, na parte do marketing, a gente chama de avatares ou de personas. O que são avatares ou personas? São essas pessoas que nos procuram para ergonomia, tá? Que querem nosso serviço, que nos contratam, que nos procuram, que dão pontapé inicial para uma fase comercial de negociação. Então, RH, dono de pequenas empresas, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança, SESMIT, compras, departamento pessoal, diretoria. E aí tem uma graduação de dificuldade, digamos assim, que as pessoas têm de conversar e explicar a importância da ergonomia. Essa galera aqui que é TST, engenheiro de segurança e SESMIT, é muito simples falar. Na maioria das vezes eles sabem de uma forma muito clara a importância, os benefícios, o que aumenta, o que reduz, o que melhora, tranquilo. O problema é quando chega em RH, que aí é um pouquinho mais difícil conversar, por isso que a gente tem que entender pro RH o que é importante na ergonomia. O que vai melhorar lá pro setor do RH se tiver uma implementação de ergonomia eficaz. Aí vai dificultando um pouquinho. Departamento pessoal, eu diria que tá junto com a RH, mas aí o setor de compras. Como é que você vai explicar? Geralmente o setor de compras só olha o cifrão, né? 5 mil, 10 mil, 20 mil. Tá, 5 mil é melhor, digamos assim, né? Então, você também tem que saber falar com o setor de compras. Tanto na tua proposta comercial, né? Então, você tem que saber falar com todos os setores. Tanto na tua proposta comercial, quanto na tua proposta técnica de implementação de tudo isso de ergonomia, tá? E aí, eu acredito que os mais difíceis pra gente falar e as justificativas são os a seguir. Os diretores é mais difícil, e vocês já vão entender porque é difícil, porque a gente não sabe falar com diretoria de empresa. A gente que trabalha com saúde e segurança, eu já vou mostrar os erros que a gente comete ao conversar com todas essas pessoas, principalmente diretoria. E eu acho que o mais difícil, a persona mais difícil é donos de pequenas empresas. Quando é diretor de grande empresa, eles já têm uma cultura mais de SST, de implementação, de gestão. Agora, donos de pequenas empresas não têm essa cultura ainda, nunca passou por esse processo. Então é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai abordar como falar com essas pessoas que têm hierarquias e visões diferentes, tá? E aí, depois, quando eu entrar em todos os motivos, justificativos de implementação e de melhoria para você repassar para essas pessoas, para esses avatares, essas personas, eu quero que você linke, que vai ser o nosso dever de casa, o que é mais interessante de toda aquela listagem para cada tipo de pessoa que a gente está falando em etapas diferentes da negociação. Antes de falar como explicar, justificar, né, os benefícios da implementação de ergonomia, eu quero falar como não fazer isso. Porque as pessoas são viciadas nessas duas formas que eu vou mostrar para vocês. E aí elas ficam, mas eu não consigo entrar no mercado, mas eu não consigo vender ergonomia, mas eu não consigo explicar a importância da ergonomia. Porque fazem desse jeito. Então, não faça mais assim. Antes de te mostrar as justificativas mais assertivas, eu vou te mostrar como não é o certo. Primeiro ponto,
Usar termos técnicos de ergonomia que só você entende. Já vi muitos profissionais, eu vejo todos os dias, o pouco que eu acompanho, eu vejo essas falhas, querem convencer, mostrar a importância da ergonomia, da implementação e tudo mais, da seguinte forma. Até eu escrevi uma frase engraçada aqui, que até quem é da engenharia não vai entender direito, mas que trabalha com ergonomia. Imagine quem é da diretoria, RH e tudo mais. Dono de pequena empresa vai ficar viajando na maionese. Por exemplo, olha só, dessa forma o colaborador está com anteriorização do pescoço e retroversão de pelve, causando um desconforto e podendo gerar doenças. Gente, olha só, isso aqui é terrível, espanta qualquer pessoa. Você nunca vai conseguir. Isso são falas que quem é da fisioterapia, da medicina, da terapia ocupacional, da educação física vai até entender. Não, realmente é importante, precisamos fazer uma ação aqui porque isso vai causar algum dano. Mas até mesmo quem trabalha com ergonomia, é da área de exatas, engenharia e tudo mais, não vai entender. E aí você quer passar para frente, né? Isso para essas personas que a gente viu, RH, diretoria, compras, cara, não dá certo. Se você está falando com alguém e só você entende o que você está falando, você quebrou qualquer comunicação e que vocês possam vir a ter. Existe uma coisa que se chama rapport. O que é rapport? É uma palavra gringa, mas que significa o quê? Eu tô conversando aqui com vocês e vocês estão se identificando com o que eu estou falando, vocês estão entendendo o que eu estou falando e vocês estão conectados comigo. Por quê? Porque eu falo uma linguagem que eu tenho quase certeza que, independente do teu nível, se você é iniciante na ergonomia, se você está pensando em iniciar a atuar com ergonomia, ou até quem já é mais avançado, já atua, já tem empresa, que todos vocês vão entender. Talvez um pouquinho de não entendimento em algumas partes mais específicas ou para alguém iniciante, mas a gente tá no mesmo nível de conversa. E, obviamente, eu também adapto a minha conversa para falar com vocês. Então, isso significa rapport. Quando eu tô falando algo, vocês estão conectados comigo. E quando eu me coloco no lugar, porque no começo da carreira eu também fazia assim, eu queria usar todos os termos técnicos para mostrar que eu era inteligente, e aí a pessoa que tava lá me ouvindo, que é quem assina lá, não entendia nada. E aí, assim, eu quebro o rapport. Eu quebro a nossa conexão da nossa linguagem, e aí é muito difícil isso ir pra frente, porque se ele não tá entendendo o que você tá falando nem no começo, imagine depois, entendeu? Então, o primeiro erro, aí eu fiz um outro textinho aqui, né, que quebra o rapport. Olha só, gestores, o colaborador faz 60 ações técnicas por minuto, caracterizando alta taxa de repetitividade de acordo com a ABNT e NBR ISO 1122883. Então a gente precisa fazer uma implementação de melhoria, uma implementação de ergonomia aqui. Cara, ele não vai entender nada que você está falando, só você entende isso. E se você é iniciante na ergonomia, fique tranquilo, você vai aprender isso ao longo, né, do nosso processo de aprendizado naturalmente. Mas assim, você quebrou o rapport com essa pessoa que você estava tentando mostrar os benefícios de implementação, de melhoria, ou até mesmo de vender um serviço, né, lá na primeira etapa, enfim. Primeiro erro grave é fazer essa linguagem técnica que só você entende. Tem o juridiquês, tem o anatomiquês, tem o engenheirês, não sei se é assim que fala. E toda vez que você... Eu sei que é difícil quebrar, mas isso são técnicas de linguagem. Quando eu saí da faculdade de fisioterapia, eu só queria falar origem e inserção de músculo e osso e ponto anatômico e não sei o que. É natural que a gente está imerso nesse mundo, mas a gente tem que ir aprendendo aos poucos a moldar nossa linguagem para fazer com que o outro entenda de uma maneira clara. Então, os meus alunos, eles falam muito. Eu vi que tem vários alunos aqui. Eles sempre falam mensagem, vídeo nas aulas, que eles entendem muitas aulas porque eu falo de uma forma clara, objetiva, sem
Eu poderia falar um zilhão de termos técnicos e difíceis para mostrar que eu sou mega inteligente, que eu sei do que eu tô falando, mas eu não tenho essa necessidade. A minha necessidade é mostrar para o outro, para você que tá aqui do outro lado, de fato, o que é que eu estou falando, o que é isso, como se resolve e te ajudar. Então, para mim, pouco importa se eu tenho que usar palavras rebuscadas ou mais coloquiais, tanto faz para mim, né? Então, eu queria mostrar esse primeiro erro, tá? E segue, vai que dá boa, vai que é sucesso, tá? Segundo erro, tá? Eu só trouxe 2, mas esses são os principais, na verdade, que é o mais comum. Pare de falar de multas. Débora, como assim? Eu vejo constantemente profissionais da área de saúde, segurança, ergonomia e tudo mais, naquela tentativa de abordar sobre a importância da ergonomia, da implementação e tudo mais nas empresas, batem na tecla constantemente. Porque você vai ser multado, vai ter multa, você não receba multas, se previna das multas e tudo mais. Gente, qualquer pessoa sabe que para chegar no nível de uma multa é muito chão. É muito chão. Eu não lembro quem foi que falou uma vez, mas era uma pessoa que eu confio nas referências e por isso que eu replico, mas eu não sei exatamente de onde foi essa referência, eu não lembro qual é essa pessoa. Mas essa pessoa falou, eu acho que foi um fiscal ou um colega de classe, não sei. Ela falou que somente 2% das empresas são fiscalizadas. Olha esse dado. Tudo bem, a gente tem 5 milhões de empresas hoje no país, fora as MEI, só de pequeno porte para cima, né? Pequena empresa para cima. Tirando as MEI. Então, tudo bem que 2% de 5 milhões é bastante coisa realmente. Só que se você for usar essa linguagem para as empresas, eu sei disso, vocês a partir de agora sabem disso, e as empresas também sabem disso. Então, se você usa essa linguagem, você vai ser multado, contrato de ergonomia para não levar multas e não sei o que, não sei o que. Cara, todo mundo sabe que não é assim do dia pra noite para levar uma multa. Primeiro, tem pouquíssimos fiscais pro tamanho volumoso de empresa que a gente tem, tudo bem. Eles não dão conta, né? Se tivesse mais, acredito que realmente fosse diferente. Aí, até galgar lá para uma multa, são várias etapas, né? Eu não sei, não vou entrar em detalhes, a gente até fez uma live com o Sabino, foi legal, que ele explicou, mas são algumas etapas. Então, se você pegar 2% das empresas, mais todas as etapas que podem gerar uma multa, você está falando para pouquíssimas empresas, entendeu? A gente tem que chegar na empresa antes de uma multa, muito antes. Porque quando a empresa é multada, ela já corre contratar ergonomia sem nem olhar pro lado, porque ela sabe que ela precisa, ela é obrigada, entendeu? Então, assim, eu acho um erro. Segundo, porque é muito clichê. Se você fala dessa forma, você está falando como 95% dos profissionais. Então, qual é o teu diferencial na tua conversa de negociação? Nenhum. Se você só leva isso como, né? Então, assim, gente, isso aqui não é que... Como eu posso dizer? Não é que te prejudique, mas não vai te beneficiar de nada. Você tá fazendo algo aleatório, assim, às vezes até pra alimentar. Tipo, eu tô fazendo alguma coisa, né? E aí, tá. Sabendo disso, agora eu vou começar a abordar muitos itens para justificativa da implementação de melhorias, implementação de ergonomia nas empresas, tanto na fase de venda do teu serviço, das contratações iniciais, quanto na segunda fase de implementação. Como eu comentei lá no comecinho da live, eu não tenho dificuldade em convencer da ergonomia no primeiro contato inicial, porque as empresas que chegam até mim, chegam nas soluções ergonômicas, elas já sabem que é importante, já sabem que precisam e já tem até verba reservada para isso. Elas só estão fazendo comparações com outros profissionais de outras empresas, então para isso eu não utilizo. Mas para um segundo momento sim é importante, que é o momento de implementação, de gestão e tudo mais, tá? Então vamos lá. Gente, tem uma lista. Pega uma caneta e um papel para anotar que a lista é grande e pode ser depois
da live ou pode ser agora no ato da live. Eu quero que vocês direcionem, tá? Isso aqui é dever e é importante. Cada item dessas justificativas de contratação de ergonomia ou de implementação de ergonomia, eu quero que vocês linkem o que isso é mais importante para quem dentro da empresa. Se seria, que são as pessoas que nos contratam, tá? E que nos aprovam. Seria mais vantajoso ouvir isso um dono de pequena empresa, a equipe de RH, o técnico de segurança do trabalho da empresa, o engenheiro de segurança da empresa, o SESMIT de maneira geral, o setor de compras da empresa, o setor de departamento pessoal da empresa, os diretores da empresa ou, por último, líderes de produção, que também eles auxiliam, né, nas tomadas de decisão e muitas coisas impactam diretamente nos líderes de produção. E aí, gente, você pode estender essa lista, tá? Resgata da sua realidade, das suas atuações de hoje ou do passado e coloca também para o futuro, para caso você não tenha experiências que você consiga linkar, mas para você já imaginar, uma empresa que tem isso, que tem essa função, este setor pode ser bacana falar disso para esse setor, tá? Vamos lá, bom, primeiro porquê, né, de implementar ergonomia e explicar como justificar a implementação de ergonomia na empresa. Primeiro que está diretamente relacionado com o aumento do FAP da empresa, né? Aquela alíquota que ela pode ser positiva ou negativa, porque ela varia de 0,5 a 2. Então, quanto melhor está o score dessa empresa na área de saúde e segurança do trabalho, menor é essa alíquota, que ela é calculada diretamente na folha de pagamento dos funcionários. Então, pega a folha inteira de pagamento dos funcionários, empresas grandes às vezes dá 1 milhão por mês, e você multiplica pelo FAP, FAP. Depois você dá uma pesquisada sobre o que é, tá? E quando a empresa ela tá num score ruim, ou seja, tem muito acidente do trabalho, tem muita doença do trabalho, esse fator acidentário previdenciário, ele aumenta e isso é muito oneroso financeiramente para a empresa. Não se preocupem, tá? Às vezes a própria empresa tem um setor que faz esse cálculo, que é responsável por isso. Isso aqui também, gente, não só do FAP, mas toda a lista, vocês... Lógico, nem tudo que eu vou falar aqui se aplica a qualquer empresa, depende do porte da empresa, o número de funcionários, o histórico dela, passado, tanto de acidente, de doença do trabalho, de processo trabalhista, né? Não é tudo igual, né? Essa lista que eu vou passar de justificativos para você negociar a implementação de ergonomia não se aplica em todas as empresas, então você precisa aplicar naquele teu cliente, por isso que você tem que conhecer o cliente, né? Que mais? Inconformidade com os dispositivos legais, então, normas, CLT, né, ISOs, você traz isso também, que tem essas inconformidades, e sempre, gente, sempre, anota isso com asterisco grande, sempre que você trazer algo negativo, uma inconformidade, isso aqui tá ruim, isso aqui tem um risco, no mesmo ato você tem que trazer a solução. Lembra do que a gente falou lá no começo? Não seja mais um problema para a empresa, seja um solucionador. Então, a empresa não está te pagando para você trazer o que ela tem de ruim, e isso às vezes ela até já sabe. Ela está te pagando muito mais para você trazer as soluções para ela. Então, sempre que você tá em conformidade com o dispositivo legal XYZ, não, mas podemos solucionar dessa forma, se a gente fizer isso vai ficar conforme, entendeu? Tem que ser essa pegada, senão você só espanta o cliente. Gastos com despesas médicas, tudo isso envolve custo. Uma falta, um afastamento de um dia que seja por dor nas costas, isso é oneroso para a empresa. Isso aqui você consegue facilmente com o ambulatório da empresa, tá? Com cálculo. Se você pegar os dados do ambulatório da empresa, se ela tiver, pode ser um serviço terceirizado também, juntar com os dados de RH e do financeiro, você consegue todos esses valores quantitativamente
para mostrar em qualquer conversa. Óbvio que você tem que ter acesso. Muitas vezes a gente não tem acesso, dependendo onde estamos nas nossas tratativas, nós não temos acesso a essas informações. Se eu sou uma empresa, um profissional, um consultor, um autônomo que estou lá no processo de... Opa, quase quebrei minha luminária ali, ó. Dei uma patada nela. Se você tá lá no processo inicial de tratativa para ingressar nessa empresa, você não tem esses valores e nem tente levantar, porque você vai estar sendo invasivo, né? Nenhuma empresa vai te abrir os valores de ambulatório, do RH, do financeiro, da folha de pagamento, se você não tá lá dentro ainda. Então, nesses casos, você pode usar disso como tópicos importantes para eles verem que com a implementação de ergonomia, isso vai ajudar, vai reduzir. Mas se você é um CLT, olha só que legal, se você é um CLT ou um consultor dessa empresa há algum tempinho já, você tem acesso a isso, você consegue conversar com os responsáveis, você já criou amizade lá. Olha só, vamos fazer um levantamento de quanto custa de fato para a empresa, caso já não tenha, porque às vezes já tem, dependendo dos valores que a empresa já tem tabulado, do controle da organização já tem. Mas assim, se você é esse profissional que já está lá dentro, você consegue. Olha, vamos fazer um cálculo, quanto que custa um dia de afastamento, 15 dias de afastamento, gasto com despesa médica e etc, etc, tanto de acidente quanto de doença. Por quê? Vocês lembram que o Couto fez um estudo junto com o Denis de quase 1.000 acidentes do trabalho, onde que 41% dos acidentes do trabalho tinham um forte fator de falta de ergonomia por trás. Então, quando a gente fala de acidente de trabalho e os custos que isso dá para a empresa, pode colocar ergonomia no meio, não é só a parte de segurança em si, porque 41% dos acidentes comprovadamente tem um forte fator ergonômico por trás. E eu fiz um vídeo falando só disso. Depois da live, quem quiser me manda um inbox que eu te mando o link do vídeo, tá? Outra coisa, custos judiciais, trabalhistas ou de indenizações. Então, claro, tudo de acordo com o histórico da empresa. Se a empresa já passou por isso, ela sabe muito bem quanto custa. Não precisa nem você fazer cálculo, porque tem que contratar advogado trabalhista, assistente técnico para perícia e gasto com os representantes da empresa ter que sair para uma audiência, então fica meio período fora, tem esse custo com despesas de documentais, de processo, é muito custo, tá? É bastante oneroso mesmo, mas a indenização, né? Aí você pode fazer uma busca sobre as indenizações com o fator de ergonomia da sua região, porque cada região também tem um pouquinho, né, mais forte. Tipo, São Paulo, indenizações geralmente são um pouquinho maiores e tal, porque tudo é mais oneroso. Você pode fazer, e até para aproximar da realidade do teu cliente, você pode fazer uma busca sobre processos relacionados à ergonomia na sua região, no seu estado, para ter comprovações de que realmente seria importante, né? Tem outra coisa, a empresa tem que pagar o salário do trabalhador nos 15 primeiros dias de afastamento. Se tiver qualquer relação com acidente de trabalho, com ergonomia, com queixas, doenças, lesões e tudo mais, 15 dias de salário vai ter que pagar para esse afastamento, e depois dos 15 dias, que aí vai para o INSS, tem que continuar contribuindo com o FGTS daquele trabalhador. Se ele ficar afastado um ano, a empresa vai ter que contribuir com o FGTS desse trabalhador por um ano. Então, assim, tudo isso envolve muitos custos, e a gente, obviamente, que a gente indiretamente reduz tudo isso, só que a ergonomia é um processo a longo prazo, né? Você não implanta a ergonomia hoje e amanhã você colhe os frutos, né? É um processo mais longo, mas que vale muito a pena. Aí tem mais uma coisa: se um trabalhador afastou, ficou 15 dias ou mais, além desses custos todos, tem o custo de pagar hora extra para outro profissional trabalhar o que ele deveria estar trabalhando, custo com treinamento para treinar outra pessoa
para fazer o que ele fazia, porque se é uma monotarefa, ou seja, um profissional que executa isso e outro profissional que executa outra tarefa, eles não conhecem as atividades do outro, então vai ter que treinar, horas de treinamento e tudo mais. E tem outra coisa também, que é o componente sobre qualidade do produto e do serviço prestado. Então, toda vez que você tem uma rotatividade de profissionais e alguém sai da empresa, até mesmo demissão e tudo mais, você compromete a qualidade, porque é uma pessoa nova ali, começando de novo para fazer aquela atividade que já era muito bem feita por essa pessoa que teve que se ausentar. Então, compromete sim a qualidade do serviço, do produto que é feito ou do serviço prestado. Outra coisa, redução de produção. Pode ir lá com o líder de produção, já dei até um spoiler desse fator ser importante para qual pessoa dessa empresa, para qual avatar. Pode ir lá no líder de produção e perguntar, procurar saber. Olha, você tem dados de quanto reduz a produção quando alguém falta por uma queixa, por um atestado, CID, ABCDFG, né? Todos os CIDs possíveis, né, médicos. Você tem esse dado? Cara, prontamente ele vai ter. Pode ser que não especificamente, mas com 2, 3 cálculos você vai saber uma porcentagem média de redução da produção daquele setor toda vez que um funcionário faltar por uma situação dessa. Então, mais uma dica muito importante. Atraso nas entregas. Gente, normal, faltou uma pessoa, 2 pessoas, vai ter algum tipo de atraso. Ou, pior ainda, sobrecarregar um outro profissional para dar conta disso e não atrasar a entrega. E aí, muito breve, esse outro profissional pode ter algum afastamento, alguma queixa por sobrecarga de trabalho, tá? Parada de máquina, parada de equipamento, parada de processo, acontece um acidente do trabalho ou acontece um afastamento, tudo isso é penalizado, né? Impacto na imagem da empresa, isso também já mais direcionado aos diretores, né, que prezam mais pela imagem. Absenteísmo e presenteísmo, né, isso impacta mais. Lá no RH também, né, tem essas taxas que devem ser reduzidas. E lógico, né, o sofrimento dos próprios trabalhadores e dos seus familiares. Então, gente, essa lista é gigante, então não tem por que você falar que não conhece justificativas concretas para a implementação de ergonomia de qualquer serviço de SST. Tudo isso que eu falei para você, tem cálculos a serem feitos? Tem, só que vai depender se você tem acesso a essas informações para poder fazer cálculos, tá? Quantitativos de tudo isso. Se você é um CLT ou um prestador há mais tempo, você consegue ter acesso, faz ali uma reunião com RH, com financeiro, com departamento pessoal, com SESMIT ou ambulatório, você tem tudo isso. Com poucos cruzamentos de informações, você consegue levantar tudo isso de uma forma quantitativa. Se você não tiver esse acesso, você consegue mostrar tudo isso de uma forma qualitativa. E aí a empresa, ela tem acesso a isso e abre a mente dela de tudo que pode ser beneficiado com isso, tá? E aí fica o dever de casa para vocês pegarem essa lista gigante de situações justificativas e linkar com qual profissional daquela empresa, qual avatar, qual persona isso impacta mais. Ou resolve a dor deste setor, resolve a dor deste profissional da empresa, desses que pertencem ao processo de decisão, obviamente, né? Para você moldar a tua fala, as suas justificativas nesse processo. E aí, que mais que eu queria falar para vocês antes de abrir ali as perguntas? Lembrar, né, que 41% dos acidentes do trabalho tem um forte fator de má ergonomia por trás e procurar conversar, né, pra gente fechar a live, procurar conversar com cada pessoa envolvida no processo de decisão
de uma forma direcionada, né? Então, até eu dei um spoiler ali. Parada de máquinas, equipamentos e processos, isso impacta diretamente no líder de produção, porque ele não vai dar conta da meta dele do dia, né? Presenteísmo e absenteísmo, na taxa que o RH tem, né, para ver esse controle dos funcionários. Então, faz esse trabalhinho para você entender quais são as falas, as justificativas que você pode se encaixar melhor. Tanto para a situação da empresa atual da empresa, você tem que saber qual é o maior problema que ela tem hoje, que ela precisa resolver, quanto para essa pessoa que está fazendo as tratativas com você. Combinado? Vou abrir aqui de novo os comentários, quero saber o que vocês acharam da live de hoje. Vou ver algumas perguntas também, temos 5 minutos. Karina, sim, tem esse estudo do Couto e do Denis, eu posso mandar para vocês, e tem um vídeo que eu mostrei também, item a item. Então, eu vou fazer um stories daqui a pouquinho, eu vou postar quem quer a live sobre acidentes do trabalho, e aí eu vou colocar lá uma enquete, quem dizer sim, eu mando, tá? Para ficar tudo de uma vez só para vocês. Que bom que vocês gostaram, galera. Ney mandou algo importante aqui, mas com o advento do e-social, 100% das empresas serão fiscalizadas. Cortou um pouquinho, os dados estarão online. Perfeito, perfeito. A gente tá na torcida que a ergonomia não caia do e-social, né? Que aí, se ela ficar... Gente do céu, se a ergonomia ficar... Eu até tenho medo, porque se a ergonomia se manter no e-social, não tem profissional para a demanda de trabalho que a gente tem. 5 milhões de empresas, né? Não tem demanda. E assim, perfeita a tua colocação, né? Se a gente se manter lá, não tem para onde fugir mesmo, tá? Abraço, até depois. Tchau, tchau.